alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Boa noite, pessoal. Pois é um dia especial. Aguardando a galera se conectar hoje para falar sobre inteligência emocional no lockdown. Como conseguir? Vamos lá, vamos aguardar que a galera tá chegando. Ó, a galera já começou a chegar. Alex, Hylen, bem-vindos. Ixi, a luz apagou aqui. Vamos lá, a Lorena já tá chegando aqui também, muito bem. Vamos começar, já vou convidar a minha... Na verdade, a estrela da noite, não é nem convidada, né? Vou convidar a Lorena aqui para se juntar a mim nesse super bate-papo sobre... Já chegou! Essa coisa da Lorena não chegar, né? Dela estrear é um negócio impressionante. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ajeitar o nosso melhor ângulo. Isso, a gente vai ajustando aqui primeiro para poder resolver. Muito bem, tá ótimo aqui. Olha quem chegou, Maru, Jéssica, que bom vocês por aqui. Gente, cola aí que o assunto hoje é muito interessante. Vamos lá. Lorena, você tá bem? Bem-vinda. Eu tô ótimo, Se você. apresenta aí para a galera que tá chegando também. Ei, pessoal! Ó, super feliz de estar aqui, né? Porque falar com o Gui é tipo um mega privilégio. Hoje cedo eu falei que a gente ia fazer um troca-troca. Bom isso, hein? Troca-troca. E aí, acho que esse povo veio só porque eu falei de troca-troca. Povo cheio de maldades na cabeça, Gigs. Eu sou dessas, né? Eu sou dessas que falo bobagem, mas falo sério, né? Ainda bem. Gente, Ainda para quem não bem. me conhece, eu falo minha formação, Gui? É bom falar? Você conta quem é você, o É que você bom, fez, né? né? Afinal de contas, você vai falar sobre inteligência emocional só para a gente entender quais são os mundos pelos quais você tem passeado aí ao longo da sua experiência. Então hoje eu vou arriscar me apresentar de uma forma diferente. Vamos lá. Eu sou uma baleia. Ah, gente, hoje eu descobri que eu sou uma baleia. Eu sou tão parecida com as baleias como eu nunca tinha imaginado antes. Hoje eu descobri que a gente tem muita similaridade. Na verdade, as baleias já me percorrem desde a minha infância, assim. Sempre tive essa ideia da baleia como um lugar de uma morada, um lugar de proteção, assim, dentro da barriga da baleia, lá uma casa, sabe? Um lugar quentinho, uma morada, um espaço de vivência. E para mim as baleias carregam as nossas almas, assim, pelos grandes mares. E aí hoje eu pensando, né, sobre várias coisas e construindo a minha logo, minha identidade profissional que está saindo do forno, isso me veio muito forte. E eu entendi que eu tenho mesmo muita conexão com esse mamífero, que é o mamífero aquático que tem o maior coração de todos os animais que moram no mar. E isso tem muito a ver comigo, porque olha só, a baleia, ela é gigante, ela é grande e ela provoca, né? Ela acontece, ela chega e por onde ela passa, ela não passa desapercebida, ela movimenta Uhum. as águas, ela provoca muitas coisas ao redor, como eu. As baleias são incríveis, mas elas têm também. Ih, será que eu pausei? Não, voltei. Tô aqui, Tá, eu também. tô aqui. As baleias navegam por muitos mares e elas vão muito profundo, como eu vou muito profundo nas minhas emoções. Mas as baleias têm uma coisa muito legal que elas têm consciência de ser. E para elas respirarem, elas sabem o tempo que elas precisam ir para a superfície
captar o oxigênio e depois voltar para as profundezas. Que é esse movimento de ir para fora, conectar com o que eu preciso conectar lá e voltar para dentro. Isso tem muito a ver comigo. A minha formação é em psicologia, em neurociências, especialização em gestão estratégica de pessoas e de negócios. Eu navego pela arte, né, desde sempre, assim. E as baleias também, as baleias são cantoras, sabia disso? As baleias cantam. E as jubartes, especificamente, elas cantam, elas podem cantar por muitas horas quando elas estão no período de acasalamento delas. E Nala, você apareceu. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. O Diego também, lá da minha turma de inteligência emocional da Conquer, tá aqui com a Ah, gente já. ei, Diego! Quanto E tempo! uma galera da mentoria também. Primeiro, Lorena, eu já quero esquentar a nossa conversa, Bora. porque eu acho que esse assunto, talvez a gente fique até ano que vem falando sobre esse assunto de inteligência emocional no lockdown. A primeira pergunta é uma pergunta bastante óbvia, mas a pergunta é se é possível. É possível ter inteligência emocional no lockdown? Claro, sempre. Inteligência emocional é uma habilidade, né? Desenvolvida. Por isso ela está tão em voga, assim. Esse termo, ele ganhou uma notoriedade grande nos tempos atuais, porque as pessoas estão entendendo cada vez mais, e que bom, que é possível desenvolver essa habilidade de inteligência emocional. A inteligência emocional tem a ver com uma capacidade nossa de gerenciar as nossas emoções. E aí, quando a gente gerencia melhor as nossas emoções, a gente também consegue gerenciar melhor os nossos comportamentos, como a gente reage, né, às questões que vêm do meio. O lockdown, né, a pandemia como um todo, tem sido uma grande oportunidade para nós experimentarmos o nosso laboratório interno. A gente começar a testar algumas fórmulas do que dá certo para mim e o que não funciona para mim. E como que eu lido com o caos que está fora versus o caos que está dentro. Então, claro que é possível, e eu realmente acho que é um grande convite, se é que ainda dá tempo de você que está nos ouvindo, aceitar a ideia e a possibilidade de desenvolver essa habilidade de ter inteligência emocional na sua vida, né? Não só no momento da pandemia, mas porque isso deve ser desenvolvido, deveria ser desenvolvido em todos nós desde pequenininhos, né? Mas poucos de nós tivemos a oportunidade de desenvolver essas habilidades com consciência. Ei, Evaldo, boa noite. Eu vou lá de Lavras. Evaldo é um querido amigo, trabalha com sustentabilidade, Que um legal, fofo. Fez bem-vindo. formação de antroposofia comigo, um queridão. Que bom. E aí, Lorena, a gente está lidando muito com coisas que a gente não pode controlar, né? Então tem essa Uhum. coisa, tem o vírus que a gente não pode controlar, que a gente tem estratégias, na verdade, para conter a disseminação, mas que a gente não vê. Então já é um pouco do medo do imponderável, né? Então É. eu estou com medo de uma coisa que eu não vejo, eu não sei onde ela está exatamente. É, tem alguma. Eu vou pedir dica a live inteira, tá? Então, se você falar assim, você está querendo um milagre, não existe, fica à vontade, que nós dois somos família, né? Então, Demais. aqui a conversa rola assim. Mas tem alguma estratégia para lidar com esse medo, assim, de uma forma, não sei, mais madura ou mais inteligente mesmo? Então, assim, eu nem diria que é só o medo, né? O medo talvez seja uma emoção muito presente em todos nós, porque de fato essa doença vem com um risco que coloca a nossa vida em xeque, né? Uhum. A questão de sobrevivência mesmo. Por isso o medo fica tão alto, ele fica tão em voga. Será que eu sou a próxima vítima, né? Dentro desse processo? Ou quem dos meus familiares vai morrer e aí eu preciso aprender a lidar com o medo de perder? A gente está num cenário em que a gente olha para perdas o tempo inteiro, né? Ligar o jornal, ele vai falar de um volume enorme de perdas que estão acontecendo na economia, do número de vidas, né? É um momento de perder muito grande.
E aí é Uhum. claro que a emoção medo ela cresce, mas crescem outras sensações, outros sentimentos como a ansiedade, a frustração, né? Outras emoções também ficam muito presentes. E aí tem uma coisa que é muito legal que a PNL traz, né? Para quem não conhece PNL, é programação neurolinguística, é essa capacidade que o nosso cérebro tem de trazer forma para as coisas. Ei, Sassá, seja bem-vinda. Aí, João. João, ó que fofo. A gente pode construir no nosso cérebro imagem para dar forma e concretude às nossas emoções e sentimentos. Então, se você puder dar uma forma para o seu medo, é possível que você comece a lidar com ele por uma outra perspectiva. E o exercício é bem simples. Ei, Silvinha! Silvinha trabalha num dos hospitais aqui de Belo Horizonte, dentro do CTI. Eu tive a honra de trabalhar com ela há muitos anos. Então, é uma profissional que está lá vivenciando esse desafio, a flor da pele. Ela tem um marido que também é da área da saúde. É alguém que eu admiro muito e aprendi muito juntos. Mas deixa eu contar, né, gente? Porque o povo vai chegando, a gente vai cumprimentando, pô, de Minas. Estou me achando famosa, estou achando o máximo isso. Ah, que ótimo. Então tá, vamos focar na dica. Então escolhe uma emoção aí dessas todas que a gente está experimentando, e foca numa dessas emoções que para você é um desafio. Vamos falar aqui do medo que está sendo mais comum. Traz uma forma para o medo, e você pode fazer isso de muitas maneiras. Você pode desenhar, você pode simplesmente imaginar, você pode construir isso numa massinha, numa argila, da forma como for mais viável para você. Eu gosto muito da história do desenhar, que a gente pode trazer cor, sensação. Uhum. Se você traz uma forma para o medo, um tamanho para o medo, uma voz para o medo tem olhar. Como que o medo te olha? Como é que o medo conversa com você? Quem está de mão dada com o medo? O medo carrega o que exatamente? Quando a gente traz para o medo, para qualquer que seja a emoção, uma forma, um jeitão de ser, a gente tem condição de encarar o medo ou qualquer outra emoção. Porque a gente personifica a emoção. E a partir do momento que a gente personifica a emoção, a gente consegue lidar com ela com algum senso de lógica. Isso possibilita que a gente olhe para as nossas emoções com menos abstração. Por que, que a história do coronavírus fica tão histérica, né? E aí fica a população corre o risco para valer. Por que isso? A gente não consegue ter um senso lógico. Ela não tem uma forma em que eu bato o olho e falo, olha, tá aqui o coronavírus. Sim, ele tem esse tamanho, essa cor, ele conversa comigo dessa forma, ele me ameaça de fato. A gente não vê, a gente não escuta, a gente sequer sente o coronavírus. Ele tem muitas vozes, ele tem muitos jeitos, mas nada que de fato seja concreto. Então, quando a gente usa essa simples técnica, que é muito, muito simples, da gente personificar a nossa emoção, é possível que você lide com ela de uma forma mais lógica. E aí você pode ouvir o seu medo no tamanho que ele é, com a cara que ele tem, com a voz que ele tem. Às vezes a voz que você vai colocar dele no seu medo é aquela voz de um parente que você tem muita dificuldade, sabe? De repente você está ouvindo a voz lá da sua mãe, do seu pai no medo. Aí é legal que você, putz, olha só, o medo tem voz feminina, no tom grave ou agudo da minha mãe. Era assim que ela falava comigo. E aí a gente pode puxar o fio das lembranças e entender aonde os nossos medos estão ancorados. Porque os nossos medos, eles vêm ancorados em várias coisas. Eles não vêm do nada. Eles estão ancorados em vários pilares. A ansiedade, a frustração, tudo o que a gente sente tem uma raiz, vem de algum lugar. Quando eu crio uma forma para lidar com isso, é um bom caminho de eu começar a acessar as raízes das minhas emoções. Essa é uma dica simplérrima, mas se vocês fizerem, me contem. Dá muito, muito efeito. PNL trabalha muito com isso. Ei, Jairo! Ei, Alcione! Legal. Gente, quanta gente conhecida! Que delícia! Você tá na Disney hoje. Sua galera tá chegando toda aí, que bom. E aí, Lorena, como mudar a forma como eu reajo diante de um cenário que eu não controlo?
Porque muita da nossa questão é porque a gente está lidando com algo que a gente não controla, né? Uhum. E aí isso gera uma tensão maior, né? É, de fato, assim, o externo, né, o meio, a gente não controla nunca, né? O Uhum. grande engano é achar que a gente controla tudo que está ao nosso redor. Essa é uma grande confusão, vai. Na real, a gente não tem controle sobre as coisas. A gente bem gostaria de controlar a realidade como a gente controla as coisas no nosso celular. Mas não é bem assim, né? A vida é viva, ela é cíclica, as coisas estão em movimento o tempo inteiro. Quem faz a realidade não somos só nós. Somos nós e mais toda a humanidade que está posta, né? Então tem um volume de variáveis que acontecem que jamais em tempo algum estarão sob o nosso controle. Ok, mas o que, que eu faço então diante do caos? Eu me organizo dentro do caos a partir dos recursos que eu tenho. E aí, quando você abre a sua caixa de ferramenta, o que é que você tem de recurso lá para lidar com o caos externo? Se as ferramentas estão poucas, escassas, se você não desenvolveu as suas ferramentas ao longo da vida, ei, Vinícius Braz, seja bem-vindo! Ei, Gilberto, se você não desenvolveu as suas ferramentas ao longo da vida, é possível que nesse momento de caos você fique na mão. E aí fica buscando um volume enorme de ferramentas externas para ver se te ancora em algum lugar dentro. Ou vai precisar de medicação, ei querido, vai precisar de medicação, vai precisar de muitos recursos fora para te dar um mínimo de esteio, um mínimo de equilíbrio interno. Tá bom, e aí você pensa assim, o que, que eu tenho de recurso? Dá uma checada internamente. O que, que você tem que você pode usar para dar conta do caos todos os dias? Quais são de fato as ferramentas que você tem ancoradas em você? Das coisas mais simples, vai. Da capacidade que você tem de dar conta de tomar um banho em silêncio e não se conectar com nenhum caos. Simplesmente tomar banho e ficar com você, com o seu corpo. Da possibilidade de você comer algo e aquilo ser um momento de prazer. Não ser um momento de dor, nem de medo, nem de ansiedade. Simplesmente um momento de prazer. Quem são as pessoas que verdadeiramente você pode conversar nesse período e que vão agregar para você bálsamos, momentos de sorriso, momentos de alegria, momentos de uau, sabe? Aquelas coisas pequenininhas que levam a gente para lugares do polo oposto do que a gente está vivendo. São os nossos respiros. Eu estava falando agora há pouco, para quem não está aqui, chegou agora, que eu estava me conectando hoje com as baleias, né? E que as baleias, elas têm esse movimento de ir nas profundezas, elas ficam lá muito tempo e depois elas voltam, elas têm consciência da necessidade de respirar. Elas voltam porque elas sabem do que elas precisam e elas buscam fora o oxigênio que elas precisam para voltar para dentro. Então elas estão dentro e fora. Elas sabem fazer esse movimento que é um movimento cíclico. A gente também precisa aprender a fazer esse movimento. Se a gente ficar só fora, só olhando para o caos, a gente não consegue lidar com o imprevisto que está o tempo todo lá. Mas se a gente olhar para dentro, buscar o recurso, vai para fora, entrega o recurso, fazer esse movimento de onda, é possível que a gente use as nossas ferramentas, coisas que você absorveu, que te deram, generosamente a vida te deu, seus pais te deram, a vida te deu, coisas que você aprendeu ao longo do processo. Ei, Clá, seja bem-vinda. É um dançar, né, Gui? Esse momento do caos é uma grande oportunidade para a gente dançar com ele. Vai para dentro, vai para fora. Descobre o que tem dentro, lida com o que tem fora. O que tem fora abre oportunidade para a gente criar novos recursos dentro. E assim vai. A gente vai ampliando a nossa caixa de ferramentas para lidar com o caos, mas não ser o caos. Lidar com o caos. É diferente. Eu estou aqui todo provocado porque muitas vezes quando a gente vem para uma conversa como essa, a gente fica pensando em muitas estratégias muito grandes, né? Então assim, então vamos lá, vamos descobrir, redescobrir, reinventar a roda e criar. E aí de repente você traz assim, num momento como esse,
uma provocação tão simples, né? E provocar é a sua cara, a gente tem falado um pouco sobre isso. Se traz uma provocação tão simples que é tome um banho em silêncio, né? Então, assim, eu fiquei bem mexido, assim, com esse convite seu. Tome um banho com você. Então, faça uma refeição com você. Observe, né? Como é que você está se sentindo. É uma provocação que eu sempre faço para as pessoas, que é desligar o piloto automático, né? Como é desafiador a gente desligar o piloto automático em um mundo completamente automatizado, né? Então, em um mundo que te convida o tempo inteiro para estar fora do seu eixo, fora do seu centro, né? Fora de si. Assim, então, como você traz essa provocação? E o Isaac, que falou aqui, momentos de silêncio são cada vez mais raros. Isaac, eu vou contar essa história porque eu acho que tem tudo a ver. O Isaac trabalhou comigo durante 15 anos. É um cara que eu super admiro, a gente é super parceiro. E ele me contou, ele lá, né, no tempo que a gente trabalhava junto, ele me contou que ele tinha um hábito de chegar em casa e ficar alguns minutos completamente em silêncio antes de fazer esse movimento para a vida, assim, de tomar as providências da casa, enfim, fazer alguma coisa. Ele tinha esse hábito de ficar completamente em silêncio. Acho que era quase, aí já é o meu julgamento, né? Quase como um processo de decantação do dia, assim, sabe? Então, ele já me trouxe essa provocação há muito tempo e eu admirava muito, assim, porque o Isaac sempre foi. É o Alex falando aí, detalhe que ele é baterista, então Que legal. é músico, né? E essa coisa toda aí da agitação e do barulho, mas ele tinha esse hábito que eu sempre admirei muito, então adorei essa provocação ao ficar em silêncio, né? Ah lá, depois de 6 anos de paternidade, desde que o Edu nasceu, acho que tá mais difícil de fazer esse silêncio. Mas, Lorena, mesmo nessas situações extremas, é possível a gente prever e controlar as nossas emoções? Porque a Então, gente fala né? muito de controle emocional, né? Ah, você tem que ter controle emocional, né? A gente ouve muito essa expressão. Pensa no controle, né? Controle é bem o controle da TV, né? Aumenta, a gente diminui, aí você para, avança. Aliás, muito cedo nós aprendemos isso, que com botões a gente regula as coisas, certo? Eu me lembro quando era criança que não existia ainda o controle, né? Que ia lá na televisão e girava o botão. Tem essa lógica, né? Aonde é que a gente ajusta? Aonde é que está o controle das coisas? O meu controle, o controle do meio, né? Mais uma vez, a lógica de que a gente controla a realidade, ela é falsa. A realidade, ela é um imprevisto. A vida é isso, né? A vida é viva. Como é que eu me ajusto, então? Como é que eu ajusto o meu botão à realidade, sabe? Aonde é que está o mais, o menos? Primeiro você tem que localizar os seus botões, né? Onde é que estão os seus botões, os seus muitos? Eu sei que alguns você já sabe onde eles estão, mas não é desse que a gente está falando aqui. Tem alguns botões emocionais que você precisa saber ajustar. E diante da realidade que você está posta, porque o seu caos não é o meu caos. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nesse fórum, as 16 pessoas que estão aqui, não têm o mesmo caos. O caos do Isaac, que está lá com uma criança pequenininha, né, que provoca muitos barulhos, e de outras pessoas com realidades diferentes, é muito diferente do que a gente chama de caos. É completamente diferente o que eu entendo e como eu, de fato, lido com o caos. Onde estão os seus botões? Para você lidar com a realidade, você tem que saber primeiro o que você vai regular. Se você nem sabe questionar a realidade que você está vivendo, você não sabe ajustar a sua emoção à realidade. E tem uma coisa que é muito maluca, porque nesse período, algo que eu observo é que tá tão comum, ficou tão comum as emoções caóticas que nós estamos vivendo, independente do grau de caos em que cada um de nós está inserido, que passou-se a ter menos crítica de como lidar com eles. O caos passou a ser comum. Ah, tá tudo um caos.
Tá tudo uma merda. Esse país, essa família. E aí a gente fica no resmungo do caos. E a gente fica provocando mais caos no caos. Se você tiver a condição de provocar menos caos no caos, já é bem bom. E aonde é que você provoca caos? E aonde é que você para o caos? Se tem algo que você pode fazer, de entender que é um botão de controle em si mesmo, de parar o caos, você precisa saber aonde que você para o caos em você. Não é no meio, porque o meio continua no caos. Mas onde que você para em você? Fala, opa, aqui deu. Aqui eu não posso avançar mais. Porque se eu acelerar essa cena, eu não vou ter controle para lidar com ela. Então, no meio de uma briga, diante de uma outra pessoa que está extremamente exacerbada, você avança a cena. Porque tem gente que avança a cena e quer ver o circo pegar fogo. Ou você para, fala, chega, deu. Assim, paramos por aqui. Eu não dou conta de avançar. E aí você vai lidar com o seu caos interno. Ou você vai retroceder essa cena em algum momento e conversar com a pessoa, eu estava muito alterada. Vamos voltar um pouco e conversar sobre o que aconteceu? Isso é uma possibilidade de controle. E controle é lidar com a realidade, não com a fantasia. Não é desligar a TV, sabe? Então eu não quero mais. E aí você desliga e finge que a TV nunca mais vai ligar. A TV vai ligar. A TV vai ligar de novo, porque você vai ligar a TV, porque você está vivo. Então toda vez que você liga a TV, você tem que lidar com a realidade. Como é que você lida com a realidade? Finge que ela não está lá? Fica trocando de canal? Você não está dando conta de ver a realidade? Quando você pegar no seu controle a próxima vez, o controle da TV, que eu sei que você vai pegar no controle da TV, comece a pensar o que é que você faz com a sua vida. Como é que você usa os botões na sua vida? O que é que você para, o que é que você avança, o que é que você retrocede, o que é que você simplesmente desliga e finge que não é com você. Ou quando você liga e fica lá mudando de canal, assistindo qualquer coisa só para distrair e não lidar com a realidade. Essa é a sua zona de controle. A sua zona de controle é o que você dá conta de fazer. Se você reconhece que você dá conta de fazer, você consegue ajustar o botão. Para mais, para menos, para parar. É assim. Talvez isso sirva para algumas pessoas. E aí vem o exercício da respiração, né? Às vezes, a diferença entre puxar o gatilho emocional ali, sair descompensadamente fazendo algo e tomar uma decisão mais sensata é o tempo de uma respiração, né, Lorena? É, exatamente. Ei, Vini! Seja bem-vindo. É engraçado porque essa coisa da respiração, ela parece teórica, filosófica, né? Mas ela é completamente biológica. Se a gente for pensar, quando a gente respira, esse tempo da respiração, a gente joga infla, né, o nosso cérebro com um volume alto de oxigênio. A gente joga recurso para o nosso cérebro trabalhar de forma inteligente. Então a gente sai aqui do nosso cérebro primata, de ficar reagindo de forma animalesca, e a gente dá condição para o nosso cérebro ter neurotransmissores que vão jogar as informações daqui para cá, e aí a gente pensar com o nosso neocórtex. Vejam que no momento de incêndio, o volume de O2 fica muito baixo. E aí o que acontece normalmente se você está dentro de um espaço, né, que está com muita fumaça, é que você fica desnorteado ali, tem pouca capacidade de tomar decisão, de responder de forma coerente. Se você tivesse o oxigênio, condição de oxigenar o seu cérebro, você traria para ele recurso para tomar uma decisão cabível, inteligente. É isso. O tempo de um respiro é o tempo que você joga um monte, um volume enorme de oxigênio para dentro. E aí seu cérebro diz, obrigada, valeu, você me deu recurso para a gente pensar, para a gente agir de forma inteligente. Inteligência é algo de nós humanos. O neocórtex é algo de nós humanos, né? Tem a ver com a nossa evolução, da nossa espécie humana. A gente só precisa aprender a usar isso cada vez mais. Ficar menos reativo, reagir menos como bichos e mais como humanos. Pessoal, quem está chegando aí, vi vários queridos chegando aí, boa noite, bem-vindos.
quem quiser apoiar alguém com esse papo de inteligência emocional, é só clicar no aviãozinho e convidar algumas pessoas que vocês sentem também que podem se juntar a gente a esse bate-papo. E no balãozinho aí, com as perguntas, podem colocar também perguntas aqui para eu levar para a Lorena, para, aliás, trazer, entregar em mãos aqui, virtuais para a Lorena, para ela poder nos apoiar nesse movimento. E, Lorena, e aí, como tem ouvido muito esse termo inteligência emocional tem a ver com se manter positivo sempre? Não, pelo amor de Deus, gente, esquece isso para todos sempre, amém. Não existe isso, né? Cara, inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções. Quando a gente fala de gerenciar, a gente está falando de lidar com as emoções. Para valer, né? Assim, medo, raiva, angústia. A inteligência ela só existe se eu lido com isso. Se eu, ao invés de fugir disso, negar e dizer, não, tá tudo bem, eu tô ótima, né? É a história do tudo bem. Quando as pessoas perguntam pra gente, e aí, tá tudo bem? Automaticamente a gente responde, tá tudo ótimo, tá tudo bem. E a gente pergunta o tudo bem já querendo ouvir o tudo bem, né? Sem de fato ter um campo de escuta para como a pessoa está. A gente deveria perguntar, oi, como você está? Como você está se sentindo? Se é possível, se a gente está com um campo de escuta aberta, possivelmente as pessoas vão nos dizer, não tá tudo bem. Porque não tá tudo bem o tempo inteiro, né? Normalmente nós estamos com várias emoções. A inteligência emocional passa por essa nossa capacidade de reconhecer e lidar com o que é real. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô triste, eu tô inseguro. Isso é um bom exemplo de inteligência emocional. É reconhecer para mim e para o outro que está comigo relacionando o que de fato eu sinto. E aí juntos a gente pode criar caminhos para lidar com a minha realidade emocional, dentro do cenário que a gente está posto, né? Então, inteligência emocional, nada de ficar achando que é o positivismo, não é isso. Está longe disso. Então tá tudo bem eu não ser otimista com relação ao que vem amanhã. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. O melhor é você não ficar nesse falso lugar de que tá tudo o tempo inteiro bem, porque não tá mesmo, né? Amanhã virão incertezas, amanhã virão desafios, mas amanhã também virão coisas que você já sabe lidar, que você já aprendeu, que são confortáveis e desconfortáveis. O amanhã ele traz coisas que já são familiares e coisas que não são familiares. Que bom! Porque isso significa que a vida está em fluxo. Se a vida está em fluxo, o imprevisível acontece. Porque só existe criação, reprodução no imprevisível. Os processos eles só se renascem, né? Só há renascimento quando há desconstrução. Então, uau, precisamos lidar com o que não está tudo bem. E oh, ufa! Que bom, amanhã vão ter coisas que não vão estar bem, que eu não vou ficar bem, mas está tudo certo, está tudo certo. Quais são os recursos internos que eu tenho para lidar com o que não está tudo bem amanhã? Acessa eles, lida com, a partir deles com o que está chegando. E aí, toda vez que você se abre para o novo e se abre para algo que você nunca experimentou, você cria a oportunidade de desenvolver uma ferramenta. E isso é maravilhoso. Isso é lindo. É só se permitir. É deixar que o novo e o desconfortável cheguem. Porque aí sim você vai desenvolver de fato, a sua inteligência emocional. Eu quero trazer para você aqui um fato da vida real. Você sabe que eu trabalho muito com liderança, né? Então, com líderes de um modo geral. E aí, o que eu tenho visto? Assim, aconteceu hoje pela manhã. Eu estava conversando com uma mentorada e ela virou para mim e falou assim, Guilherme, eu simplesmente paralisei. Eu estou num estado que eu estou paralisada e não consigo me mexer. Eu fico pensando e eu não consigo encontrar, eu não vejo uma alternativa e aí eu simplesmente parei. Então eu quero te ouvir, o que é possível fazer nesse tipo de situação? Ai, que bom que ela parou, né? Eu acho ótimo que ela tenha parado, que alívio! Possivelmente agora ela tem a oportunidade de se ouvir. Ufa!
ela devia estar num fluxo empurrada por uma demanda externa absurda, né? Não sei quem é a pessoa, nem o contexto que ela está inserido, mas se ela parou, é porque ela precisa se ouvir. Talvez ela não esteja bloqueada. Talvez ela esteja com dificuldade de se ouvir. Isso pode ser uma grande oportunidade. Porque é isso, né, galera? O corpo da gente tem limite para a gente processar tudo. Doença, comida, conteúdo, tudo tem limite. Tudo é preciso de um tempo para processar. Dependendo do contexto em que essa pessoa estava inserida ou está inserida, o parar é a melhor alternativa. Porque aí ela precisa lidar com o que ela parou. Olha, chega, daqui eu não consigo avançar. Se ela não está conseguindo avançar, é porque ela deixou várias casas para trás em branco. Ela deve ter deixado um monte de gap. Se tem um monte de gap para trás, ela não consegue ir para frente. Claro que não. Tem muitas peças faltando no quebra-cabeça para ela conseguir avançar os próximos passos. A minha sugestão é que ela volte o olhar para trás e não para frente. Que possivelmente, se ela continuar olhando para fazer, ela vai entrar num processo de fazeção sem reflexão. Deixa ela refletir sobre o processo dela. Deixa ela digerir o que ela precisa digerir. As cobras têm isso, né? Esses dias eu aprendi isso com um colega. Que as cobras têm isso. Elas comem um rato, né? Acho que uma vez por mês. E elas têm lá o grande processo delas de digestão. E dentro do processo delas de digestão, elas ficam ali um tempão digerindo aquele bicho dentro delas. E antes dela comer o rato, elas têm um processo de matar o rato. E o processo de matar o rato, ele passa por um sufocamento que também tem um tempo de acontecer. A cobra, ela só come o rato quando ela tem certeza que ele está morto. Quando ela provocou a morte dele. Aí ela entra num processo de comer e depois um processo de digerir. Tudo a seu tempo. Ela tem um tempo dela no processo. E é um processo de alimentação. É um processo que ela se mantém viva. Quem está parado aí nos fluxos precisa entender quais são os tempos para se manter vivo. O que é que tem que digerir? O que é que tem que matar? Sabe? Como as cobras. E aí você falou, a gente acabou de passar por um processo de desaprendizagem na mentoria, né? E aí você trouxe isso e eu fiquei pensando também, aproveitando aqui o gancho do exemplo, é que muitas vezes a gente quer contar o tempo inteiro só com os recursos que a gente tem dentro. Uhum. E a gente aproveita pouco os recursos que estão disponíveis do lado de fora, mas muito próximos de nós, né? Então, nesse exemplo que eu dei, eu acho que tem uma questão importante da liderança, de desconstruir esse líder super-herói que tem as respostas, que tem as soluções para tudo, e aproveitar muito da inteligência do time que tem, né? Então, usar a oportunidade aí de talvez ter um pouco mais de tempo para conversar e olhar para as pessoas do time, aproveitar aquilo que talvez você está olhando para a situação e não está conseguindo enxergar com clareza, mas tem outras pessoas que estão, inclusive, disponíveis e desejando participar desse diálogo, dessa reflexão, dessa conversa, e elas muitas vezes encontram pouco espaço porque você está o tempo inteiro tentando usar só os recursos e só as ferramentas que você tem dentro da sua caixinha, né? Então, usando o seu exemplo aí. E aí, às vezes, é só você pedir o martelo emprestado para o colega, né? É isso é muito legal que você trouxe, eu tenho aprendido isso tanto, né, com toda a turma lá da Elements, que é fundamental, assim, a gente não tem mesmo todos os recursos o tempo todo. Cara, isso é uma grande fantasia, né? Assim, fantasia do perfeito, né? De que eu sou perfeito, eu resolvo tudo, eu sei tudo. Não existe isso. Eu sou bom em algumas coisas, outras eu sou um fracasso. E tem gente bom para resolver coisas diferentes ao meu redor. Esse espaço da escuta, do que o outro traz, é preciosíssimo
E normalmente só dá para fazer isso quando a gente entra no campo do silêncio. É quando a gente abre o espaço para que outras falas cheguem. É quando a gente passa o bastão da fala para uma outra pessoa e deixa que o bastão da fala... E deixa que alguém que pega o bastão da fala traga para a gente uma perspectiva que normalmente a gente não está dando conta de ver. E o grupo, o coletivo, ele tem essa força, né, essa potência de trazer para todo mundo, e principalmente para a liderança, pontos que são extremamente sensíveis, aqueles pontos que precisam ser ajustados, e que quando eles não estiverem ajustados, cara, não dá para caminhar, não dá para fazer mais. Né? O grupo precisa trazer, o campo de escuta ele precisa ser coletivo, a conversa tem que circular, né? Sem dúvida nenhuma. Fê, bem-vinda, boa noite. Que bom que você conseguiu entrar. Ó, vim fazer uma visitinha para vocês. Que bom. E aí já vou te convidar aí, se você tem algo, quiser trazer alguma pergunta aí sobre inteligência emocional no lockdown, fica à vontade. Tem uma pergunta, Lô, que é assim, como é que a gente consegue equilibrar a atenção, vou falar aqui do corporativo, né, das pessoas que estão à frente da empresa, dos empresários, com tantas perspectivas, com tantos desafios, conseguir olhar com calma e passar isso com calma também para os colaboradores, né? Porque o lockdown, olhando para o viés corporativo, exige bastante inteligência emocional dos líderes empresários. E como fazer isso num momento de tanta incerteza? Então, sabe uma coisa que eu particularmente sou a favor, assim, e eu acho que a gente está num momento tanto de vida quanto de maturidade das organizações, que é lidar com humanizar-se, assim, lidar com o campo da verdade mesmo, né? Antigamente, eu sou dessa época em que se tinha um estereótipo de que os CEOs, as pessoas que estavam em cargos de liderança, de tomada de decisão, eles estão sempre prontos, né? Sempre prontos, com a resposta na ponta da língua, tá sempre tudo muito certo, tá sempre tudo sob controle. O que não é real, né? Que, assim, quem conhece pessoas que estão nessas posições são pessoas como nós, assim, que temos dificuldades, né? Eu tenho posição de liderança hoje, eu sei que você também, né, Fê? E eu conheço muitas pessoas em cargos altos, em grandes hierarquias em organizações, são pessoas frágeis, como qualquer um de nós, que não tem as respostas prontas para tudo, né? E que o mercado ele vai oscilar, ele é um mercado no mundo muvuca, ele vai trazer instabilidade, e quando a gente lida com a instabilidade de forma humana, a gente possibilita que os nossos funcionários, os nossos colaboradores, também sejam humanos nesse processo. E ser humano nesse processo é lidar com todas as potências e com todas as limitações. É lidar com a incerteza do mercado, mas é lidar com a incerteza do mercado versus o que te faz estar lá, o que te faz estar junto. Né? Olha, eu não tenho todas essas respostas, eu não sei como é que esse mercado vai permanecer, mas eu quero que você esteja comigo. Qual que é o seu propósito de estar comigo? Por que você quer estar com a gente? Por que você quer continuar trabalhando em prol dessa organização? Se o que te faz estar nessa organização é o mesmo nível de humanidade, que bom que os líderes possam seguir juntos com os liderados nessa mesma lógica de cocriação. E não nessa perspectiva idealizada de que eu tenho a resposta, eu sei todas as coisas. Então, me segue, porque você vai estar num caminho seguro sempre. Isso não é verdade. Eu conheço algumas organizações que fracassaram fortemente, tiveram grandes crises nesse período, principalmente no início da pandemia, e que a posição dos líderes das organizações foi exatamente essa. Você quer ficar com a gente, assim, simplesmente pelo que a gente faz, simplesmente pelo que essa empresa promove na vida das pessoas? Então, o nosso recurso é limitado, ele é menor. Mas eu realmente acredito que se a gente continuar fazendo junto, a gente pode continuar fazendo. Isso é uma grande mudança de perspectiva. Então, não precisa da resposta certa. Nós crescemos com essa lógica, né? Enquanto a resposta certa é na página do livro.
que encontra a resposta certa dentro da igreja ou dentro das religiões. Cara, não existe a resposta certa. Existem possibilidades cocriadas, caminhos que vão sendo desenvolvidos. Dentro de nós não tem uma única resposta. Dentro de nós tem muitas possibilidades. Qual que é qual que é a resposta que eu tenho para este momento? O que eu dou conta agora? O que é seguro neste cenário? Outras várias coisas podem acontecer que vão levar a gente para outras emoções e outras tomadas de decisão. Não sei se eu ajudei. Perfeito, não, ajudou muito. E pega o gancho aí do que o Gui estava falando, né? De tirar as fantasias de super-heróis da liderança, né? A gente está sempre com essas vestimentas. A gente acha que quando recebe o crachá de ser líder, acaba o ser humano, né? E é muito pelo contrário, é onde ele começa, né? Então, adorei. Ló, eu adorei. Aqui, eu até trouxe, tá aparecendo para vocês uma pergunta, tô Sim. descobrindo recursos aqui agora. O Alex mandou aqui, podemos falar em inteligência emocional coletiva? É possível construir ambientes mais saudáveis emocionalmente com a contribuição de todos? É sim, Alex, eu realmente acredito nisso, até porque nós somos seres de espelhamento, assim, pela própria biologia, nos nossos neurônios espelhos já nos dão essa possibilidade da gente espelhar comportamentos e emoções. Então, quanto mais eu me regulo, quanto mais inteligente eu sou, quanto maior a minha capacidade de gerenciar como eu sinto e como eu me comporto, mais eu levo isso para o meio no qual eu me relaciono. Eu acabo ensinando pelo exemplo, né? Muito mais, e isso é lindo, né? Porque muito mais do que a gente ensinar pelo nosso discurso, é ensinar pelo que eu sinto e faço. Toda vez que a gente se comporta de determinada forma, que a gente gera no meio uma resposta positiva, as pessoas tendem a repetir o mesmo comportamento. Eu realmente acredito nisso e eu acredito que a mudança interna de cada um, ela tem um potencial absurdo, gigantesco de viralizar em muitas outras pessoas, porque gera um campo de reflexão. A gente vê a possibilidade de ver e de sentir que o outro faz diferente, que é possível fazer diferente, abre em nós um campo, abre em nós uma janela de ação. Essa é a grande beleza de nós seres humanos. A gente pode se observar, a gente pode se imitar, né? O humano tem isso, a gente vai para o campo da imitação, da experimentação. Mesmo que eu não seja, eu posso ser, eu posso me tornar. Então, enquanto um artista, a gente faz isso profissionalmente, né? O representar os atores, nós atores, a gente reapresenta algo para que todo mundo possa ver alguns estereótipos. Estereótipos que são sociais, do que a gente já faz, do que a gente normalmente fala, normalmente a gente pensa, e que muitas das vezes fica velado. A arte traz essa possibilidade de trazer escancaradamente para todo mundo o que fica velado. E quando a gente desvela para o outro uma nova forma de falar, de ouvir, de acolher, de liderar, opa! A gente abre um campo social de reflexão. Puxa, é possível liderar sem gritar? É possível liderar assumindo que eu não estou dando conta? É possível falar com os meus colaboradores? Hoje eu não consigo. Não estou dando conta. Hoje está muito difícil. É possível que você segure a onda para mim? Que hoje está realmente, emocionalmente, pegou. Não consigo. Qual é o lugar que a gente consegue trazer de humanidade para os outros, né? Esse humanizar-se. Quanto mais humanos nós formos, quanto menos a gente sustentar a lógica do Instagram, idealizado, né? Eu acho que mais a gente consegue fazer com que a sociedade faça ressonância das nossas reais dores, das nossas possibilidades de solução, ressoar, ecoar. A gente só precisa fazer eco. Você trouxe duas coisas aí bem interessantes e que eu fiquei aqui pirando. Uma delas é essa questão do perceber que você vai ter dia que você não vai estar dando conta, né? Então, de aproveitar esse espaço e essa oportunidade de trabalhar a autocompaixão, né? Então, de olhar para si mesmo e respeitar também aquilo,
aquele momento, o que que você está sentindo, né? E com calma e com esse olhar atento perceber isso. E aí você falou uma outra coisa que eu também achei bem interessante e queria reforçar, que é a questão de como a vulnerabilidade, eu e a Fê falamos muito sobre isso, né, Fê, com as nossas mentorias para liderança, assim, como a vulnerabilidade gera uma cola impressionante com o time, né? No momento em que você vira e fala, olha, isso daqui eu não sei como resolver, eu não tenho a resposta, que aí muitas vezes na nossa mente, baseado nos nossos modelos, né, de uma vida toda, a gente fica pensando, nossa, agora ninguém mais confia em mim. E é nessa hora que você ressignifica todo o trabalho da liderança ali e você começa a encontrar com as pessoas dentro desse ambiente mais vulnerável, um espaço para ser mais verdadeiro, para poder ter mais troca, para gerar mais oportunidades de colaboração, de cooperação. Isso é fenomenal assistir na prática também. A gente já teve alguns depoimentos de alguns mentorados trazendo isso. Assim, nossa, quando eu falei para o meu time que eu precisava de apoio porque eu não conseguia resolver, foi a hora que todo mundo começou a sair com tantas ideias e tantas sugestões que eu fiquei impressionado, assim. Que isso é inteligência emocional, né? Cara, hoje eu não tô dando conta, eu tô muito angustiada, eu tô com TPM, eu tô muito triste porque eu perdi alguém, ou porque tive um problema dentro da minha família. Isso é saber lidar com a emoção, isso é reconhecer o que você sente e criar condição para você lidar com isso. Olha, gente, eu preciso da minha manhã, pode ser? Eu vou ficar amanhã sozinha, eu vou ficar comigo. Vou tomar um chá, eu vou chorar, eu vou escrever. À tarde vocês podem contar comigo, mas hoje de manhã não dá. Tudo bem? Vocês seguram a onda? Porque isso é trabalhar junto, né? Isso é da lógica do que a gente faz junto. Se eu acho que só eu faço, porque eu tenho um crachá de líder, né? E teoricamente sou eu que dou as regras, isso é fantasioso, né? O líder ele não está lá para fazer por todo mundo. Não existe isso, né? Isso é uma grande fantasia das capas, né? De liderança. Mas se colocar nesse espaço vulnerável exige muita inteligência emocional, né? Principalmente Muita. essa geração de líderes que, como você falou, né? A gente aprendeu a ter que dar as respostas certas o tempo todo. Então, é aí que você olha quando realmente você está conectado com as suas emoções, você consegue verbalizar e não se esconder também nessa persona. E a autenticidade traz muita conexão, apesar da gente ter aprendido que liderar para conectar é saber tudo. Aí agora a gente está quebrando essas barreiras, mas porque exige muito um julgamento, né? O líder está sempre nessa posição de que está sendo julgado. E é difícil, às vezes, também manter essa inteligência emocional com tantos julgamentos, né? Será que agora a equipe não vai acreditar mais em mim? Será que agora eu, né, de alguma maneira, trouxe um olhar que não tem o crédito que a equipe imaginava? Então, o tempo todo, acho que vem esses pensamentos automáticos aí que a gente tem que lidar na inteligência emocional, né? E vai acontecer, né? Assim, a ideia da liderança, ela ainda está muito ligada à figura paterna e materna, né? De ver o líder como pai e mãe. E aí essa ideia que a gente tem de que pai e mãe é perfeito, né? Que cresce achando isso, né? Pai e mãe é perfeito. Aí quando você começa a acessar, principalmente na adolescência, a gente começa a acessar a humanidade dos nossos pais. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente saca o quão humanos eles são e quão frágeis. E quanta merda eles já fizeram e fazem. Você fala, caramba, que fracasso, né? Eu achava que isso era o top das galáxias, que merda. Não. A mesma lógica com a liderança, né? Idealizando numa figura paternal, maternal, de que todas as respostas estão lá, de que está tudo sempre... Não, gente. E vai ter julgamento? Claro que vai, porque nós, como filhos, fazemos isso com os nossos pais. Nossa, mas olha só... Eu que achei, hein? A gente vai fazer isso porque nós temos expectativas com os outros que tem a ver com as nossas demandas, né? O que eu espero do meu líder tem a ver com as minhas fragilidades, com as minhas demandas. Então ele precisa estar lá o tempo inteiro pronto, porque eu não vou dar conta, mas ele tem que dar.
E aí, quando a gente inverte a lógica de, olha, caramba, assim, o líder não tem que dar conta o tempo inteiro. Nem vocês precisam fazer o que é possível, o melhor que é possível dentro do contexto. Tirar essas posições idealizadas, né? É bem trabalhoso ocupar uma posição dentro de um grupo, entendendo que vai receber crítica. E que quando a crítica chegar, de que, olha, você não é tão bom quanto eu imaginava, de fato, não sou. Eu não sou tão bom quanto eu imaginava em todos os aspectos que você gostaria. Eu sinto muitíssimo por isso. Então, quebre a sua idealização em relação à minha pessoa e lide com a minha realidade. Porque é isso. A gente precisa permitir que os nossos liderados acessem a nossa realidade. E nós não somos a construção ideológica que eles têm da gente. Eu falo da gente porque eu sou líder de um time e tenho muita experiência com liderança. A Ana Paula está falando que o maior desafio dela é controlar a ansiedade da equipe, controlando a sua. De fato, Ana Paula, a ansiedade é essa emoção que a gente fica olhando para o futuro, né? Produtividade, produzir, fazer. Então, é um time que deve estar na fazeção. Vocês devem estar se escutando muito pouco. Todo mundo fazendo. Aí, fica esperando que vai fazer mais. Aí fica todo mundo muito ansioso, esperando os próximos passos. E se vocês não fizerem? Simplesmente pararem. Sabe, a história de travamos? Vamos parar? Tipo, chega, deu, pausa. A história do controle, do para. Parou a cena. Para a cena. Se escutem. Ao invés de ficar avançando na velocidade 3. Para com isso, gente. Para a cena um pouco. Se escutem, entendam qual que é a demanda individual de cada um. O que é que está pedindo internamente para cada um. Aí depois que vocês conseguirem se ouvir, conseguirem esclarecer as ansiedades, aí vocês podem avançar. Mas sem se ouvir, vocês vão ficar jogando pacotes de expectativas e demandas uns dos outros. Aí falta o ar, né? Lore, eu vejo assim que vou pegar aqui a carona ainda na Ana Paula, em processos seletivos, enfim, até fazendo pesquisas com o colaborador, como a ansiedade está muito presente entre uma das emoções aí mais presentes da atualidade, ainda em época de pandemia, acho que isso triplica, né? E aí, assim, que dica você dá para o líder, além dessa que você trouxe agora, né, da equipe pausar e se ouvir, mas que é mais que um líder pode fazer para conseguir ajudar a conter um pouco esse excesso de ansiedade, ou para quem está aqui também quer aprender, se exercitar, além de respirar, o que mais a gente pode fazer para diminuir essa onda da ansiedade? Porque eu fico muito preocupada de ver tanta gente, tantos colaboradores usando essa palavra. A gente faz sempre check-in nas reuniões e essa é uma palavra que está vindo muito forte. Claro, acho que o cenário só por si já justifica, mas, enfim, como é que a gente pode trazer as pessoas para o centro? Tem uma coisa, a ansiedade ela está muito vinculada à sensação de descontrole, né? Então, a ansiedade é essa emoção que leva a gente para o futuro, e quando a gente olha para o futuro, a gente está no campo da incerteza, né? Do que será. O que será? Por que a gente quer terminar séries logo, né? Porque a gente quer ver o que será. Então, quantos episódios tem? Meu Deus, quantas temporadas? 200 mil. Você quer ir no que será? Você quer ir lá no final da ponta do processo. Eu não começo a assistir, tá, Lorena? Eu não começo a assistir série por conta dessa angústia. Porque se é difícil lidar com a angústia, então não assiste. Porque esse lugar do que será, o que vai acontecer, de fato, ele demanda um dispêndio de energia física, cognitiva, enorme. Porque a gente fica o tempo inteiro construindo idealização do futuro. Nosso cérebro fica produzindo imagens, né? Produzindo imagens do que será. Esse é a coisa do conto de fadas, né? Você fica ali procriando ideias. Então, a ansiedade está muito nesse lugar do que será, e ele realmente é angustiante. E nós estamos cada vez mais acostumados na história do controle, que é uma coisa muito doida, porque antes era só o controle da TV. Agora a gente tem o controle na mão o tempo inteiro, do celular, de manipular as pessoas a gostarem da gente, de chamar o Uber, de cancelar o Uber.
sabe, o volume de recursos que a gente tem para controlar as coisas dentro do nosso tempo está cada vez maior e mais rebuscado. Isso traz para a gente uma falsa ideia de que o tempo inteiro a gente está resolvendo todas as coisas que eu gostaria. Só que no meio organizacional, isso não é bem assim, né? Porque a organização não sou eu. A organização não é o meu desejo. Eu não cuido da organização como eu limpo o meu banheiro. São coisas diferentes. Ok? Né? Vamos lá combinar que são coisas bem diferentes. Dependendo do número de pessoas que usam o meu banheiro, eu já vou ter problemas para lidar com a minha lógica de limpeza. Como é que faz, então? É a história dos pequenos controles, né? E aí é trazer para o time qual que é a responsabilidade de gestão de cada um. Porque eu tenho certeza absoluta que cada pessoa dentro de um time, seja pequeno ou grande, tem o poder e a condição de gerenciar coisas que normalmente não são gerenciadas. São delegadas para que o líder faça. E aí as lideranças ficam extremamente sobrecarregadas de várias coisas que precisam ser gerenciadas, dentre elas as emoções dos liderados. Se os próprios liderados, se o próprio time não gerencia suas emoções, não dá conta de lidar com o que está sentindo, não dá conta de lidar minimamente com a qualidade do que entrega, ou do que não entrega, com a saúde mental do colega. Se vocês não dividem a força de tarefa, fica muito difícil para um líder suportar todo o peso que um time inteiro delega para ele. Dividam tarefas. Por que não dividir o time em espaços de escuta? Por que não fazer rodas de escuta entre os próprios liderados? Quem é que pode ser acolhedor de quem essa semana? Por um mês? Quem é que pode se ouvir? Quem é que pode se apoiar? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer um pelos outros e que a gente pulveriza as demandas dentro de um time. Qual é a entrega que tem que ser feita sempre e que às vezes alguém está muito exausto de fazer? Dá para passar o bastão para uma outra pessoa? Às vezes dá. Às vezes alguém adora fazer PowerPoint. Eu tenho isso no meu time. Tem uma pessoa que detesta fazer PowerPoint falatório. E tem uma outra que gosta das cores. Teoricamente, a pessoa que detesta deveria fazer porque ele está numa posição dentro do time que é uma demanda dele. Cara, mas ele não gosta. Então não precisa fazer. Vamos trocar as ordens? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Isso alivia absurdamente o peso das coisas. O que é possível? Cada um definir. Não é assim. A liderança chega e fala: olha, João, eu acho que você deve, então, a partir de manhã, conversar com a Patrícia, tá bom? Vocês vão ser, então, colegas por uma semana. Todo mundo vai conversar, ser amigo. Cara, não. Dá para o grupo a competência que eles têm de tomar decisões juntos. Então, quem quer conversar com quem? Quem quer ser espaço de acolhida? Quem é que dá conta de ancorar outras coisas para que a gente trabalhe melhor? Quais são os pilares que a gente precisa nesse grupo para a gente trabalhar em harmonia, para a gente ter saúde mental, para a gente ter saúde física? Quem topa fazer ginástica de manhã? Juntos. Quem topa ser só ouvido? Quem topa compartilhar a música? Quem topa? Quem topa co-criar? Quem topa fazer desse processo um processo de gente? É muito interessante o que você está trazendo, Lore, porque me veio muito uma coisa de que a gente terceiriza as nossas emoções também para os outros, né? Então, assim, eu estou irritado com o meu líder, ou esse meu colega de trabalho me deixa nervoso. Então, a gente dá esse poder para o outro, em vez de ter o seu equilíbrio e que aquilo realmente não ultrapasse a sua barreira, né? Então, eu falo muito, é a palavra que eu ando usando muito, é vamos sair da cadeira da vítima e assumir o protagonismo das emoções também, porque até isso a gente anda terceirizando. Então, quando você começou a falar, fiquei lembrando aqui das choros que eu às vezes escuto como RH e mentora também, das pessoas: poxa, o meu colaborador não ajuda, os empresários às vezes também trazem isso, minha equipe não faz, não sei o que, eu fico muito nervoso. Mas a gente está sempre terceirizando a emoção, né? Então, assumir que dá para fazer e são pequenos movimentos. A grande questão é que para a inteligência emocional, às vezes as pessoas pensam que são muito
difíceis os movimentos, e são simples, como você falou, eu gosto muito da escuta, do pausar, e a gente aprender a lidar um pouco com a falta, né, com essa expectativa que você trouxe aí das séries, porque a gente está hoje nessa geração, e nós todos, num clique no celular. Então, como é que a gente faz assim para ter um pouco de paciência, de parar, de centrar? A gente quer muito chegar ao final muito rapidamente e acaba ficando É, assim cansativo mesmo. A gente perde muita energia com isso. sim, sem dúvida. Eu não quero perder aqui eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, qual é o seu desafio emocional nesse momento? E aí o Léo trouxe aqui, expectativa muito alto versus momento bom da empresa versus momento nebuloso da economia versus fazer equipe pedalar forte junto. Esse é o desafio emocional aqui no momento. E aí depois ele trouxe, tem gerenciado muito as demandas de outros numa boa. Isso tem funcionado bem. É E tudo aí, muito, né? É tudo expectativa muito alta, o momento é tudo muito grande, né? Nebuloso. É tudo, e é mesmo, né? É tudo amplificado e a sua perspectiva, ela é grande sobre as coisas. Imagino que você deve gerenciar grandes negócios, grandes É uma coisas, pessoa grandes de times. grandes ideias também, esse Léo aí, isso sim. e aí tem uma coisa que você falou que está martelando aqui na minha mente, que é a questão do quebre a sua idealização a meu respeito, né? Então, você que lide com a sua idealização, eu gosto muito, eu acho que é uma música da Pitty que diz, não é minha culpa a sua projeção, né? Acho que Cada merece um uma que... plaquinha, hein, Gui? Agora aí. Se vire, Demorou, vamos fazer mais uma. vamos fazer mais uma plaquinha. Isso é algo muito interessante. Aí o Alex trouxe aqui, vou pedir para vocês duas me apoiarem com todo esse estudo de vocês para traduzir, que às vezes ele fala muito difícil. Se não lidamos com as emoções e dificuldades de todos, podemos ter o mesmo clássico final. O céu se serviu do amor e fez todos castigados, os Montecchios e os Capuletos. E aí ele Desculpa, colocou eu aqui não embaixo. sabia que era uma pergunta. Era uma pergunta, Gui? É porque Não, na teve um verdade eu estou delay. pedindo para vocês apoiarem aqui na compreensão. O Alex fala difícil, né, gente? Se não lidamos com as emoções e dificuldades de todos, podemos ter o mesmo clássico final. O céu se serviu do amor e fez todos castigados, os Montecchios e os Capuletos. É tragédia shakespeariana mesmo, gente. Que maravilhosa essa pessoa, né? Vai, Fernanda, você deve ser mais esperta que eu. Nossa, nossa, eu tô sem fala aqui. O Ai, Alex. gente, vamos fingir. Cara, Fernanda, finge que a gente sabe. É assim, É. quando as pessoas acreditam na gente é quando a gente finge que a gente sabe. Vamos fingir que a gente sabe. Tô brincando. A gente sabe, gente. Quem tá duvidando da gente? Para com isso. Ó, a gente sabe tudo, tudo, tudo. A gente sabe tanto que a gente já vai falar do que agora? Da próxima pergunta. Tô brincando. A gente Vamos só falar sério, agradece, Fernanda. Alex. Olha só. Ele falou que a gente precisa pensar. Ah, achei difícil demais, gente. Achei muito complicado. É que eu não estou conseguindo ler o texto do Alex. Alex, vamos conversar depois? Isso, depois eu passo o WhatsApp da Lorena para o Alex traduzir a pergunta aqui. Adorei Eu esse achei muito momento, difícil essa pergunta. adorei esse momento de descontração. E queria muito trazer para perto também essa questão, queria muito trazer também essa questão da importância para a gente fechar, né? Da importância do estar presente no momento presente. Assim, acho que aí eu quero voltar lá no começo, a Fê ainda não tinha chegado na conversa que a Lorena trouxe, do esteja mais atento ao que está acontecendo dentro de você, né? E aceite, porque muitas vezes a gente começa a prestar atenção no que a gente está sentindo e vai para o lugar do julgamento, né? Então você começa a se culpar pelo que você está sentindo, você começa a se cobrar
pelo que você está deixando de fazer, e isso tem um peso muito grande. A vida inteira, dentro de mim, eu tive a clareza que todo mundo pode me cobrar, mas eu não aguento o Alex aqui. Alex saiu do Instagram para nunca mais voltar. E aí, às vezes, o difícil é a gente lidar com a nossa própria autocobrança, né? E com essa autoimagem que a gente fica tentando construir o tempo inteiro. De que a gente não pode sentir isso ou não pode ir por aquele caminho ali, porque senão as pessoas vão pensar isso ou aquilo outro. A gente tem falado tanto disso nas turmas da mentoria agora, né? Do tanto que a gente fica vivendo a vida para o outro. A Lorena deu uma travadinha ali, Fê. O tanto, Lorena, você voltou. O tanto que eu estava falando, do tanto que a gente fica tentando viver a nossa vida para o outro, né? Então, o tanto que a gente fica se preocupando com o que as pessoas vão pensar, principalmente nesse tempo de redes sociais, né? Que tá todo mundo olhando aqui, de repente tá falando, eles estão arrumadinhos essa hora da noite, mas ninguém sabe se eu tô de samba canção aqui, né? Igual o cara lá do jornal, que a gente não sabe se o paletó é só, né? Se o terno é só a parte de cima. Então, muitas vezes é porque a gente está muito idealizando muito o que a gente vê que está no palco daquela pessoa, mas não vê os perrengues que ela passa por trás. Exato. E aí, Tem toda razão, assim, tem perde essa coisa. totalmente a autenticidade, que é o que a gente estava falando das conexões, né? A gente fica tão preocupado em acertar o papel, ajustar, que a gente sai da essência, né? A gente vai para qualquer outro lugar. E aí isso é muito... E tem gente que se perde e não acha mais esse caminho. Eu vou dar a palavra aqui para a Lorena terminar, mas eu estava lendo um livro de criatividade essa semana e ela fala: seja observador da vida. Vem muitas ideias nesse ato de observar, mas a gente não tem tempo de observar. Exatamente, a mente está sempre já em as pequenas coisas, então a gente não sai do mesmo lugar, a gente também não consegue olhar para outros caminhos, né? E fica quebrando a cabeça sempre no mesmo. Então, eu gosto muito da possibilidade de estar presente. Ela tá travando só para mim? Não, para mim também. Então tá bom. Ela foi ficar presente com ela, talvez. Eu travei Você travou agora? pra gente, foi. Terminei ou não para vocês? Parou no meio. Falei que a gente tem que tentar sempre esse exercício mesmo da presença para ter esse olhar observador da vida, né? Ser um observador da vida. Para que a gente possa pensar de uma forma diferente, sair um pouco dos nossos padrões. Perfeito. Lorena, e para fechar, uma mensagem final para a gente fechar? Nossa, eu acho essa coisa de mensagem final tão difícil, não pensei antes, sabe? Aí vai me dando uma agonia interna. Tipo, ai meu Deus, é a hora do para casa, então você não sabe o que responder pro professor? Que desespero. Não precisa inventar nada, ou talvez trazer alguma coisa que de forma sucinta resuma esse papo que a gente teve aqui hoje. Eu vou ligar pro Alex, me dá um minutinho que eu vou perguntar para ele uma frase inspiradora. Ele estava explicando o tempo inteiro que aquela frase era a frase final do Romeu e Julieta. Gente. Entendeu? Se você ficar... Peraí, deixa eu voltar aqui na frase para a gente não deixar as pessoas no ar. Então, se nós Vamos não fechar com a Alex, lidamos... gente, que é mais chique Olha do só, que comigo. se a gente não lida com as emoções e dificuldades de todos, podemos ter o mesmo final. Aí ele traz a citação do Romeu e Julieta, né? O céu se serviu do amor e fez todos castigados. E talvez eu vou fazer a minha interpretação aqui e só Deus pode me julgar. Que eu acho que tem a ver com essa coisa de se você fica tentando lidar com as questões dos outros o tempo inteiro, você vai preso do mesmo jeito, né? Você vai padecer do mesmo jeito que você não vai conseguir ir para esse lugar de agradar todo mundo e de resolver todos os problemas, que foi o que aconteceu quando tanto Romeu quanto Julieta morreram ali no trágico final
do filme, da história de Shakespeare. E se não for isso, depois ele conta pra gente, a gente pode pedir, inclusive, para fazer uma live só... Só desse tema. Olha lá Só o Léo dessa falando parte. que o Alex arrepiou na live, eu aqui tentando entender o que ele quis dizer, Léo. É isso aí. Alex Lorena, mandou super bem. Ó, deixa eu depois só eu vou dizer te dar o então, já que ele telefone falou, dele. ó, negócio é o seguinte, o que eu acho que seria legal é se cada um de nós aqui pudesse sair dessa live conectado consigo mesmo. E só há uma possibilidade da gente conectar com a gente, que é nesse lugar do hoje mesmo, né? De quem eu sou, de como eu estou, a partir de tudo que eu carrego na minha história, na minha essência, e entender que para onde a gente vai e para onde a gente leva a humanidade tem a ver com o que eu semeio dentro de mim, o que eu deixo para o mundo. Nas mínimas palavras, nos pequenos sorrisos, ou no seu não sorriso, ou no seu silêncio, ou na sua exacerbação, tudo aquilo que é seu, de alguma forma, vai ficar para o mundo. Cuida de você. Se você cuida deste mundo, você cuida de todo mundo que está ao seu redor. É isso. Nossa! Gente, já dá para Viu? Lorena fazer uma live com o Alex já, né? Porque ela falou Alex, vem tão comigo, bonito. Alex! Estão Ela falou tão conectados. bonito, adorei, isso mesmo, isso mesmo. Lorena, eu sei, eu vou deixar aqui um spoiler que você não vai contar ainda, mas eu sei que tem um projeto incrível nascendo aí, né? Então, que bom, eu quero muito que a gente Tem. volte. Vou fazer um convite para vocês, da gente fazer nós três uma live por semana, se vocês toparem, para a gente falar Tá. sobre emoções aí, inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, todas essas coisas que a gente fala. Se vocês toparem aí, ó, a galera curtiu a ideia. E Fê, você tá com um projeto já pronto para sair do forno, né? Conta pra gente da mentoria protagonista da carreira. A turma 2 está chegando aí, então lançando a segunda turma nesse formato, nesse projeto Protagonista da Carreira, onde a gente vai falar muito de autoconhecimento, que tem tudo a ver com inteligência emocional. Primeiro eu preciso me conhecer, entender minhas crenças, de onde eu vim. Depois eu falo muito que não dá para a gente desenhar o futuro, ponto de partida, o ponto de chegada, se eu não olho o ponto de partida, se eu não me conecto comigo nesse momento. Então, muita gente patina na carreira nessa situação, né? De não parar para se olhar. Depois a gente vai falar sobre soft skills. Então, adaptabilidade, criatividade. Estou aqui, né? Tô te Outra vez. ouvindo. Ah, tá. Estamos te ouvindo. Se tivesse travado. Criatividade, tomada de decisão, comunicação. E daí a gente tira o plano do papel, né, Gui? O Gui vai estar lá comigo para a gente esquentar a cadeira desse povo e partir para ação. Essa é a trajetória aí da mentoria. Então, para quem quer impulsionar a carreira, quem está precisando trabalhar a liderança, está aí um projeto bem legal. A turma 1 está super engajada, com resultados positivos. Então, fica o convite para quem quiser entrar nessa jornada com a gente. Eu amo esse trabalho que é para quem às vezes está sentindo que está patinando, às vezes é para quem já andou bastante, mas precisa andar um pouquinho mais. Também é uma mentoria para quem não quer mais aquilo que está fazendo há muito tempo e quer dar uma guinada, né? Quer dar um 180 na carreira. O Léo está falando aí de cadeira, né? Sobre chega de terceirizar a carreira. Isso mesmo. Para de transferir a responsabilidade da sua carreira e do seu sucesso para outras pessoas. Eu super indico, porque eu sou fã do trabalho da Fê. A gente vai estar mais junto para poder falar sobre esse projeto também. Meninas, adorei. Mais uma vez, super honrado por ter vocês aqui. E para quem chegou agora no final, vou deixar gravado lá no IGTV para que vocês possam acompanhar toda a reflexão que a gente teve aqui, essa noite de muito aprendizado com a Lorena e com essa super participação da Fê na segunda metade. Um beijo, pessoal. Aqui, gente, mas quinta-feira eu e a Lore estaremos lá também aqui fazendo a nossa live. Aí, Gui, você convidado. Agora que eu entrei nessa, você vai ter que ir na nossa. Não sabia. Eu quero ser penetra também. Pronto. Quinta-feira, às 8h30, a gente volta a falar sobre inteligência emocional na carreira. Que legal. Quinta, que horas? 8h30.
8h30, beleza, gente. Quinta, 8h30, no perfil da Fernanda? Isso. Então já aproveita para terminar a live aqui, pessoal, e seguir a Fernanda e a Lorena também, para vocês saberem tudo que elas estão falando aí, tudo que elas estão movimentando. E o Alex veio esclarecer. Para ele, Romeu e Julieta é colocar uma lupa nas dificuldades emocionais. Graças a Deus que você chegou antes da live acabar, Alex. Obrigada, Alex! Obrigada, Muito obrigado. Alex. Priscila, vai ficar salvo no meu perfil, tá? @Gui Gomes Mentoria, pode depois assistir. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Em pé.